O presidente russo Vladimir Putin está contando com a vitória na batalha aérea na Ucrânia. Vimos isso ao longo de 2025. Com as ofensivas terrestres russas falhando por problemas de pessoal e equipamento, Putin tem ordenado ataques cada vez mais devastadores de drones e mísseis contra a Ucrânia. Os ataques intensos estão causando muitos danos, mas também revelaram um caminho para a vitória da Ucrânia. Eles revelaram que se a Ucrânia fizer uma única e simples coisa, a Rússia será forçada a encerrar a guerra. Aprimorar as defesas aéreas para neutralizar os ataques aéreos de Putin. Antes de explicarmos o que está acontecendo e o papel que o Ocidente precisa desempenhar para garantir a vitória da Ucrânia, devemos focar no quão prejudiciais foram os recentes ataques aéreos russos. Drones e mísseis sempre fizeram parte da estratégia de Putin. Ele trabalhou com o Irã para obter drones Shahed de longo alcance no início da guerra e havia lançado 8.060 deles até 13 de setembro de 2024. Putin também colaborou com o Irã e a Coreia do Norte para expandir o arsenal de mísseis russo. Até 2025, os ataques aéreos eram secundários a uma brutal campanha terrestre de Putin, que criou um moedor de carne na Ucrânia. O plano de Putin era simples: sobrecarregar a Ucrânia com um grande número de tropas até que suas defesas cedessem. O desafio para Putin é que o ritmo com que a Rússia tem conquistado o território da Ucrânia está muito aquém do necessário para justificar a enorme escala de baixas que seu exército sofreu. O Ministério da Fazenda da Ucrânia diz que a Rússia perdeu 1.047.250 soldados no momento da criação deste vídeo, com 980 dessas baixas ocorrendo apenas no dia 25 de julho. Em troca dessas perdas massivas, a Rússia ocupa cerca de 20% da Ucrânia, uma porcentagem que não mudou muito desde que Putin lançou sua invasão. A guerra de atrito de Putin, que ele espera arruinar a Ucrânia, está, na verdade, desgastando as forças russas. Intensificação dos bombardeios aéreos é a solução de Putin para esse problema. Os bombardeios só se intensificaram conforme a guerra avançou em 2025. Em um artigo de opinião de 24 de julho para o Kiev Post, Eugene Choly apontou que os ataques aéreos de Putin contra a Ucrânia estão piorando. Ele lembra que, em 3 de julho, Trump, presidente dos Estados Unidos da América, conversou com Putin e expressou decepção com o fato de Putin não estar pronto para encerrar a guerra. Putin respondeu lançando um terrível ataque de 539 drones e 11 mísseis contra a Ucrânia em 4 de julho. Um lembrete para a Ucrânia e os Estados Unidos da América entregue no dia da independência de que a Rússia não vai parar. Choly também compartilha alguns números para enfatizar o ponto. Segundo a Associated Press, a Rússia atacou a Ucrânia com 5.438 drones em junho de 2025. Isso representa um novo recorde mensal e um aumento de 500% nos ataques comparado ao início do ano, de acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra. O pior é que esses intensificados ataques de drones mataram 232 civis ucranianos e feriram outros 1.343. Não pense que Putin tem intenção de desacelerar. Julho foi um mês ainda pior para a Ucrânia na frente aérea. Em 21 de julho, a ABC News informou que a Rússia lançou um total de 4.929 drones e 148 mísseis na Ucrânia. De 1º de julho até a publicação, uma média de 234 drones e 7 mísseis foram lançados diariamente. Assumindo que essas médias se mantenham, a Rússia terá lançado um total de 7.035 drones e 210 mísseis na Ucrânia até o final de julho. Esse é outro número que quebra recordes. Isso só nos mostra uma coisa: Putin apostou tudo em sua estratégia aérea. E a razão é simples. Como o Conselho Atlântico observou em um artigo de 1º de julho, cobrindo a escalada da estratégia aérea de Putin, a Rússia quer sobrecarregar as defesas aéreas da Ucrânia. O Conselho aponta que o conceito não é novidade, já que a Rússia vem disparando drones e mísseis contra as cidades e infraestrutura da Ucrânia há anos. Porém, a intensidade pura que vemos agora indica que Putin espera esgotar as defesas aéreas ucranianas, ao ponto em que estão tão esticadas que não conseguem proteger tudo o que a Rússia atinge, ou, no pior cenário, elas entram em colapso de tal forma que a Rússia pode ganhar domínio aéreo.
Isso foi possível devido à grande expansão da produção de drones na Rússia, segundo o Conselho Atlântico. No primeiro ano da invasão, os russos dependeram inicialmente do Irã para fornecer a maioria dos drones de longo alcance usados nos ataques contra cidades ucranianas. Recentemente, Moscou adquiriu tecnologia de Teherã e iniciou a produção doméstica de drones. O conselho está certo. De acordo com o Guardian, Putin está utilizando adolescentes para projetar e testar drones, empregando-os no crescente setor de fabricação de drones na Rússia. Segundo a Defense News, Putin quer aumentar a produção de drones para que a Rússia possa disparar 2.000 unidades por dia na Ucrânia sem esgotar seus estoques. O uso crescente de drones e mísseis pela Rússia fez os aliados da Ucrânia buscarem sistemas de defesa aérea para enviar ao país. A DW informou em 23 de julho que a Ucrânia necessita de mais sistemas de defesa aérea Patriot, segundo a publicação. O texto menciona que aliados da Ucrânia, como a Suíça, podem adiar seus pedidos de mísseis e baterias Patriot para priorizar a Ucrânia. À medida que os ataques aéreos de Putin se intensificam e devastam ainda mais, isso não é o bastante. Infelizmente, esses ataques aéreos mortais intensificados não recebem uma resposta proporcional e impactante do Ocidente, raramente fazendo manchetes globais. Scholly escreve tristemente em seu post Paz de Kiev, e ele está certo. Embora seja o maior desafio da Ucrânia desde a invasão inicial de Putin, a mudança da Rússia para uma estratégia mais focada no ar parece estar passando despercebida pelo Ocidente. Pelo menos estava passando por esse radar. São esses mesmos ataques que podem fornecer à Ucrânia seu caminho para a vitória, mas falaremos sobre isso mais tarde no vídeo. Segundo Scholly, a Ucrânia e o Ocidente enfrentam outros desafios, principalmente a desobediência de Putin ao desejo de Trump de pacificar a Ucrânia. Já citamos o grande ataque de drones em 4 de julho, depois de Trump expressar desapontamento com Putin. Scholly observa que o recorde russo estabelecido com o ataque foi rapidamente superado. O recorde foi superado em 9 de julho de 2025, quando a Rússia lançou um ataque de 741 armas aéreas, incluindo mísseis e drones, contra a Ucrânia. No dia seguinte, Trump expressou mais uma vez sua frustração com o líder russo, afirmando à sua maneira inimitável: "Recebemos muita bobagem jogada em nós por Putin", aponta Scholly. A Ucrânia enfrenta outro problema. Desde que informou aos Estados Unidos da América que aceitaria um cessar-fogo total de 30 dias na guerra, Putin tem liderado Trump e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em uma dança pouco alegre. Putin frequentemente afirma que quer um cessar-fogo ou até mesmo uma paz completa, mas suas demandas são inaceitáveis para a Ucrânia e os Estados Unidos da América. Isso fica evidente nas exigências de Putin em junho para encerrar a guerra. O Guardian relata que Putin quer que a Ucrânia ceda mais terras para a Rússia e retire suas tropas mais para dentro de seu território se ele for acabar com a guerra. Qualquer possível adesão à OTAN também terá que ser descartada. Putin quer que a Ucrânia entregue as regiões contestadas de Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhia para a Rússia. Putin exige a aprovação de um acordo internacional confirmando que certas regiões são oficialmente território russo, entre outras exigências, para se retirar. Putin quer que o Ocidente levante todas as suas sanções financeiras contra a Rússia como parte de qualquer acordo de paz. Putin também classificou como roubo a decisão do Grupo dos Sete de usar 50 bilhões de dólares americanos dos ativos congelados da Rússia como garantia para um pacote de empréstimo à Ucrânia. Isso sugere que o descongelamento e a devolução desses ativos à Rússia também estarão nos termos de paz de Putin. O que vemos são ações premeditadas de Putin. Ele sabe que o Ocidente e a Ucrânia jamais aceitarão esses termos. A cessão de grande território e a retirada das tropas ucranianas para o interior tornam impossível a versão de um acordo de Putin. Isso apenas pavimentaria o caminho para uma futura invasão russa visando tomar mais território ucraniano, servindo ao objetivo final de Putin de eliminar a soberania da Ucrânia. A intensificação dos ataques aéreos russos apenas confirma o que a Ucrânia sempre soube, e o Ocidente está gradualmente percebendo. Putin nunca pretende fazer paz com a Ucrânia. Para piorar, Scholly aponta que o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, acredita que a China também está envolvida e influenciando a Rússia a intensificar seus bombardeios aéreos. Há uma crescente percepção, e não sejamos ingênuos sobre isso. Se Xi Jinping atacasse Taiwan, ele primeiro se certificaria disso.
Ele liga para seu parceiro muito inexperiente em tudo isso. Vladimir Vladimirovich Putin, morando em Moscou, disse: "Ei, eu vou fazer isso. Preciso que você os mantenha ocupados na Europa, atacando o território da OTAN. É assim que provavelmente vai progredir", afirmou Rutte em entrevista ao The New York Times em 5 de julho. Possíveis ataques ao território da OTAN também preocupam. Em junho, Rutte sugeriu que a Rússia poderia atacar um país da OTAN dentro de 5 anos. O Guardian relata que a OTAN planeja recomendar aos membros que gastem 5% do produto interno bruto em defesa, até 2035. Em um artigo para The Independent, o editor de assuntos mundiais Sam Kiley acrescenta que a tomada da Ucrânia não é o objetivo final de Putin. Ele citou comentários da doutora Rachel Elias, líder do think tank do Instituto Real de Serviços Unidos. Putin tem um objetivo secundário frequentemente ignorado: desafiar e minar a OTAN e a União Europeia, afirmou Elias. Ele irá testar os limites do artigo 5, que é a sensação ou o compromisso de que um ataque contra um aliado da OTAN é um ataque contra todos eles. Temos o objetivo primário de impedir a total integração ocidental e viabilidade da Ucrânia como um Estado independente. Além disso, temos o objetivo secundário de minar as estruturas ocidentais. O que tudo isso soma? Para começar, Putin não vai parar. Seja pela influência chinesa, como sugere Rutte, ou por sua determinação em tomar a Ucrânia como precursora de um desafio à dominância da OTAN na Europa. O presidente russo não aceitará qualquer paz na Ucrânia. Pelo menos ele não aceitará uma paz que deixe a Ucrânia vulnerável a uma futura invasão russa. Para manter seu exército lutando e prejudicando a Ucrânia, Putin está ordenando mais ataques aéreos do que em qualquer outro momento nesta invasão de quase um ano. Números recordes de drones estão voando diariamente nos céus da Ucrânia, pois Putin mudou seu esforço de sobrecarregar a Ucrânia do solo para os céus. Mas mencionamos anteriormente que essa mudança de estratégia pode ser o que abre o caminho para a vitória da Ucrânia. Isso dá à Ucrânia a capacidade de fazer uma coisa que acabará com a invasão russa para sempre: garantir seus céus. Scholly observa em seu artigo no Kyiv Post que, embora possa parecer que o relógio do juízo final marcou meia-noite, não é o caso. Dominar os céus da Ucrânia é fundamental. Controlar o espaço aéreo ucraniano obrigará a Rússia a terminar a guerra, uma vez que a Rússia demonstrou repetidamente uma flagrante incapacidade de ter sucesso contra as forças armadas da Ucrânia sem recorrer a atos de genocídio. Scholly escreve que a principal via é pelos céus, e há uma forte lógica neste argumento. Já tocamos na escala pura das baixas russas que resultaram da abordagem de Putin para a guerra que ele começou. Essas baixas são acompanhadas por perdas massivas de equipamentos, dificultando mais do que nunca o avanço das tropas russas na Ucrânia. Segundo o Ministério das Finanças da Ucrânia, a Rússia perdeu mais de 11 mil tanques, 23 mil veículos blindados e quase 31 mil sistemas de artilharia durante a guerra de Putin. Segundo a Novaya Gazeta, fontes de inteligência ucranianas creem que a Rússia ficará sem tanques e veículos blindados operacionais até o final de 2025. Considerando tudo isso, a crescente dependência de Putin em bombardeios aéreos não parece mais a demonstração de força que ele deseja aparentar. É desespero. Putin sabe que a única forma de pressionar a Ucrânia e justificar sua postura agressiva nas negociações de paz é usando drones e mísseis. Drones são muito mais baratos de construir do que o equipamento que Putin precisa substituir no campo de batalha. Os céus ucranianos são o principal campo de batalha da guerra, já que as forças terrestres de Putin não estão atingindo seus objetivos, e só vão ficar mais fracas e mal equipadas à medida que a guerra se arrasta. Aí reside a oportunidade para a Ucrânia. Se garantir seus próprios céus, a Ucrânia tira a última grande arma do arsenal de Putin. Com os drones neutralizados, o líder russo terá que se concentrar novamente na campanha terrestre. Putin sabe que, com essa abordagem, suas forças levariam décadas para capturar toda a Ucrânia, e ele já teria partido até lá. Então, ele sente que tem que ir com tudo na frente aérea agora para ter alguma chance de vencer a guerra que começou. Então, a Ucrânia tem que garantir seus céus. Como ela está tentando fazer isso? A chegada de mais F-16 ao país certamente está tendo impacto.
O primeiro desses caças, fabricados nos Estados Unidos da América, chegou à Ucrânia em agosto de 2024 e foi prometido várias dezenas mais por um consórcio de parceiros europeus. O National Interest observa que a Ucrânia pode usar esses jatos para equilibrar o combate contra a Rússia. Diz que a Ucrânia tem usado seus F-16 para suprimir as defesas aéreas inimigas, abrindo caminhos para a Ucrânia lançar mísseis e ataques de drones em infraestruturas russas-chave. É crucial que a Ucrânia consiga atacar as instalações de construção de drones e os aeródromos de lançamento de mísseis da Rússia. Isso ataca o cerne da estratégia de pressão aérea de Putin. O F-16 é capaz de realizar ataques aéreos precisos contra as forças de Putin e também possui capacidades de defesa aérea. O primeiro registro de F-16 usados pela Ucrânia foi para repelir um grande ataque de mísseis russo, relatou o Kiev Independent em agosto de 2024. É assim que esses jatos contribuirão para a Ucrânia garantir seus céus no futuro. A Ucrânia usa-os para eliminar mísseis russos e mirar nas instalações de Putin, enfraquecendo os ataques aéreos da Rússia. Os F-16 não bastam. A Ucrânia necessita de outras defesas aéreas e está começando a obtê-las. Em julho, relatamos como a Ucrânia tem usado canhões antiaéreos alemães Gepard para eliminar hordas de drones da Rússia. Assista ao nosso vídeo para saber mais. Em 21 de julho, a Euronews relatou que a Alemanha e Estados Unidos da América assinaram um acordo para entregar coletivamente mais 5 sistemas de defesa aérea Patriot à Ucrânia nos próximos meses. A Alemanha pagará pelos sistemas Patriot que os Estados Unidos da América entregarão a eles para serem transportados para a Ucrânia. Em 23 de julho, a United 24 relatou a aprovação de 2 novos pacotes pelos Estados Unidos da América, um dos quais verá a Ucrânia pagar 172 milhões de dólares pela manutenção, reparo e restauração de seus sistemas de defesa aérea Hawk Phase 3. Armas como essas serão fundamentais para a estratégia da Ucrânia de assumir o controle de seus céus. Patriotas e F-16 ajudarão a Ucrânia a lidar com a ameaça de mísseis russos. Os sistemas Hawk e Gepard podem não abater os mísseis mais modernos da Rússia, mas podem causar estragos nos drones que Putin está enviando para a Ucrânia. A ideia é simples. Aumentar o número desses sistemas na Ucrânia minimiza a eficácia da nova estratégia de bombardeio aéreo de Putin. Se essa estratégia for minimizada, a Ucrânia poderá focar em contra-ataques terrestres, com seus céus sob controle. O plano da Ucrânia tem uma complicação, depende muito do envolvimento ocidental. Já é possível observar isso nos acordos da Ucrânia com a Alemanha e os Estados Unidos da América para as defesas aéreas mencionadas. Mas, como Choly observa em seu post sobre a paz em Kiev, o Ocidente precisa fazer mais. Essa é a única maneira de salvar a Ucrânia e garantir que o resto da Europa não precise se preocupar com o desejo de Putin de expandir a Federação Russa além das fronteiras ucranianas. Portanto, a OTAN e seus membros devem se esforçar para armar a Ucrânia, proteger seus céus e reduzir os danos contra civis e infraestrutura ucraniana, afirma Choly. Resultados aquém disso dificultarão futuras negociações de paz com a Rússia, pois o Kremlin não tratará a OTAN ou seus membros com seriedade. Nem a Rússia reagirá a apelos fracos para interromper sua guerra genocida contra a Ucrânia. É o momento do Ocidente avançar e fornecer à Ucrânia as defesas aéreas necessárias para controlar seu espaço aéreo e, por fim, deter a Rússia. Os acordos mencionados representam um bom começo, e há mais em andamento. Segundo a Al Jazeera, em 23 de julho, a União Europeia anunciou a 18ª rodada de sanções visando desacelerar a produção de drones russos. Os Estados Unidos da América agora fazem parte do Grupo de Contato de Defesa da Ucrânia, composto por 52 nações, e terão um papel mais ativo em garantir a entrega das armas necessárias para a Ucrânia. Segundo o Business Insider, em 6 de julho, os países da OTAN estão aumentando os investimentos em suas defesas até 2025. Parte desse investimento cobre a substituição e reconstrução de estoques de mísseis e sistemas enviados para a Ucrânia, possivelmente em preparação para futuras ações de Putin na Europa. Contudo, espera-se que os membros da OTAN tenham percebido que a guerra na Ucrânia poderia ser interrompida. Se entregarem os sistemas de defesa aérea necessários para a Ucrânia, a guerra estará em um ponto de virada. Putin deixou sua estratégia futura muito clara.
Se a Ucrânia obtiver apoio dos parceiros ocidentais, poderá garantir seus céus e anular os ataques aéreos mais intensos de Putin, eliminando a última opção do líder russo para vencer seu inimigo. Reforçar as defesas aéreas para retomar os céus é apenas parte do grande plano da Ucrânia. Também é necessário destruir as defesas aéreas russas, o que permitirá ataques mais intensos em território russo. É exatamente isso que está fazendo. A Ucrânia arrancou os olhos da Rússia e despedaçou seu escudo de defesa aérea em um ataque devastador. Saiba mais no vídeo e inscreva-se no Show Militar para mais cobertura sobre a trajetória da Ucrânia rumo à vitória contra a Rússia. Obrigado por assistir.